O Brasil está passando por um momento, apesar de N coisas, super importante para o mercado de crédito, né? A gente cada vez escuta mais a palavra FDIC. Acho que é um momento muito bom que as empresas também já entendem que não é um movimento bancário, mas entendendo que é um mecanismo financeiro que você pode fazer para alavancar a sua empresa, gerar mais resultado, fomentar o business com seus parceiros, fornecedores, clientes. E é muito por aí que a gente tenta apoiar. Eu, talvez por ser um cara, sempre também fui muito empreendedor, eu acredito nos projetos, eu tô aqui muito para ajudar realmente a passar essa fase até chegar na arrebentação. Eu quero criar potenciais valores dentro desse ambiente que a gente está construindo. A gente não pensa num produto de crédito, né? Novamente, crédito não é um produto. Crédito é um meio para uma finalidade e não a finalidade em si. Fala, meus queridos, deixa eu deixar um recado para vocês aqui antes de começar esse episódio. Você que tem interesse em Green Card ou visto americano, a Jumpstart é a melhor solução. Você precisa conhecer porque é a primeira legal tech fundada por brasileiros que usa bastante inteligência artificial, paralegais e advogados americanos para revisar todo o seu processo no mínimo detalhe para garantir a sua aprovação. Se por alguma razão você for rejeitado no processo do visto ou do Green Card, eles têm 100% de reembolso, o que deixa totalmente eles skin in the game para garantir uma melhor application com toda a sua história para que você consiga o seu Green Card ou visto americano. A Jumpstart é nossa parceira, o link está aqui na descrição do episódio e vocês têm que conferir porque eles são demais. Grande abraço. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Eu sou o Gabriel Pereira, sou o host e fundador aqui da Let's Money e a gente está abordando diversos ecossistemas aqui dentro do setor financeiro. A gente vai ter um papo hoje mega especial que a gente vai se aprofundar no mundo das operações de crédito. A gente já teve outros episódios que a gente falou do mercado de crédito privado, falando como ele tem funcionado no Brasil, mas a gente vê que muitas empresas têm a sua própria concessão de crédito, tem toda a sua esteira de crédito, mas como que isso funciona na verdade? Como que a gente consegue criar uma operação dessa e entender de fato como ter sucesso com operações de crédito? O nosso papo hoje é muito sobre isso, a gente vai discutir o como, vamos discutir como é que essas operações tenham sucesso, como faz para isso funcionar, porque a gente vai conversar com uma empresa que é especialista em ajudar quem quer ter operações de crédito com sucesso, que é a Uruk Capital. Hoje a gente vai conversar aqui com o André Pina, ele que é fundador e CEO da Uruk. Prazer te receber aqui, André. Eu que agradeço aí o convite, uma honra estar aqui na Let's Money, podendo falar com vocês e poder explicar um pouquinho melhor como é que funciona para toda a turma que está aqui nos assistindo e podendo escutar, e sempre à disposição aqui. Então, obrigado. Boa, obrigado aqui pela participação. A gente gosta de começar trazendo um pouco do background, né? Porque eu acho que é legal entender assim de onde que vem o seu histórico para falar assim, até que você chega no momento de ajudar as pessoas com operações de crédito, né? Então eu queria ouvir um pouco da sua história aí, dos bastidores aí, pra gente saber um pouquinho mais do seu do seu background. Cara, não, ótimo. Eu às vezes me considero um cientista dentro do mercado financeiro de crédito. Eu tive a felicidade sempre na minha carreira de participar de muita coisa que era inovação no mercado de capitais. Então, eu comecei lá atrás como trainee do HSBC, terminei o trainee e fui para a Asset do HSBC, e lá na Asset eu tive a felicidade de trabalhar em 2 produtos muito inovadores no país. Um que foi o primeiro fundo multimercado com capital protegido, em que a pessoa basicamente podia investir no multimercado, se a bolsa ganhasse X%, tinha um limite, mas o cara não perdia o capital. Depois cheguei a fazer alguns fundos para investir em small caps no Brasil, que era captação na Coreia, captação no Chile. De lá acabei indo para o Citibank. No Citibank foi uma escola em termos de entender diversos mercados, então trabalhei muito com operações de Project Finance, Structure Finance, alguns deals de M&A e muita coisa de desenvolvimento de fundos. Lá no Citi tive a felicidade de fazer o primeiro fundo imobiliário listado
para distribuição com pessoa física, junto com a RB Capital. E também fiz a primeira operação de um CRA no país. Então, antes mesmo do CRA existir, teve todo um trabalho que eu tive que envolver. Lá na época era com a Ecoagro, de conversar, não existe mais a CETIP, mas desde conversar que CRA ia ser um mercado forte, que eles tinham que desenvolver sistema, como é que funcionaria. E aí, felizmente, fizemos a primeira emissão. Acho que muito dessa experiência, dessa vontade de sempre inovar, um cara que eu respeito muito, que é o Luiz Cláudio Garcia de Souza, que foi sócio fundador da Rio Bravo, da RB. Ele resolveu sair da RB e montar uma casa voltada para investir em operações de crédito, muito na mesma linha do que vinha de encontrar assimetrias de mercado. Essa casa, posteriormente, veio chamar a Capitalis, mas eu tive lá, eu ajudei a montar a gestora, então eu entrei quando a casa tinha, sei lá, 10 milhões de reais, e saí quando a casa já estava com 13 bi. Caramba. Lá na Capitalis, eu sempre fui muito responsável na parte, sempre, em todos os 11 anos que eu tiveram 3 áreas que sempre toquei. Uma área que era de mercado de capitais, então toda a frente de estruturação, distribuição de operações para o mercado de capitais. Desenvolvimento de novos produtos e novas soluções, e o lado um pouco, às vezes, de investimento também no que a gente chama de lender finance, que é quando a gente investe em outros lenders que estão acessando e dando crédito para o mercado. Então, foi muito desse background que eu tive. Eu acho que, dando exemplo de cliente que a gente passou ali, eu fiz o primeiro FDIC de uma fintech lá em 2015, ajudei muito a desenvolver toda a solução de crédito, de funding para o Mercado Livre. Fiz o primeiro CRI de home equity também do país com Acreditas e fez todo o warehouse lá com o Sérgio. Ajudei a montar a fintech da Vivo e entre outros casos. Então, eu acho que eu vi da frente da guerra ali, de quem está fazendo, o que deu certo, o que deu errado. E em todo esse processo me levou, agora com 20 anos de experiência, a querer fundar a Uruk e fazer algo diferente, em que, até concatenando um pouco mais com o que a gente está aqui conversando, eu ainda não consegui encontrar terminologia em português, então agradeço qualquer um que queira sugerir, mas em inglês eu chamo a Uruk de um Credit Venture Partner. O que quer dizer um Credit Venture Partner? É basicamente ser parceiro de empreendedores, empresas que entendem que pode gerar valor oferecendo soluções de crédito, e aí a gente pode até depois discutir um pouco o que é conceito de soluções de crédito, mas oferecendo soluções de crédito para o seu ecossistema, para o seu ambiente e gerando valor para eles com base nisso. E nada precisa de investimentos de altos volumes, como a gente pensa, a fintech precisa captar X milhões para começar. É mais fazer raiz, que eu chamo, né? Botando mão na massa, entendendo, fazendo aos poucos, entendendo o valor que você está entregando, resultado, e por aí vai. Então, estou muito animado, acredito que o Brasil está passando por um momento, apesar de N coisas, super importante para o mercado de crédito, né? A gente cada vez escuta mais a palavra FDIC. Talvez há 5 anos atrás a gente estivesse nem falando aqui de FDIC, porque ninguém iria entender. Hoje em dia, certamente, de alguma forma, pode ser que alguém esteja já investindo em FDIC. É um mercado, né, que a gente vê as notícias falando que já estão chegando aí a 1 trilhão em FDICs. Então, eu acho que é um momento muito bom que as empresas também já entendem que não é um movimento bancário, que banco dá crédito, mas entendendo que é um mecanismo financeiro que você pode fazer para melhorar a sua situação financeira, alavancar a sua empresa, gerar mais resultado, fomentar o business com seus parceiros, fornecedores, clientes. E é muito por aí que a gente tenta apoiar, através da Uruk, qualquer player que está inserido nesse ambiente de conseguir expandir. Porque, para mim, é fácil, né? A gente brinca assim, cara, um profissional, quando já está formado, de repente todo mundo quer investir, mas o cara, quando ainda não está formado, ninguém quer saber. A mesma coisa com crédito. Enquanto você não tem histórico de performance,
é difícil você conseguir acessar investidores, porque você está falando que você tem um projeto, você tem uma ideia, e tem muita gente que crédito, cara, só quer investir vendo, né? Sim. Eu, talvez, por ser um cara, sempre também fui muito empreendedor, eu acredito nos projetos, eu estou aqui muito para contribuir, apoiar, ajudar realmente a passar essa fase até chegar na arrebentação e, passando nisso, trazer players relevantes de mercado que vão ajudar depois a escalar as soluções. Boa. A gente vai falar bastante disso aqui, mas eu queria explorar justamente essa parte da arrebentação, assim, porque eu acho que vai ser legal a gente desenhar um pouco, assim, como que é essa operação, uma operação costumamente, assim, uma operação de crédito no início, porque, enfim, isso aí se aplica, como você falou no seu histórico, a diferentes tipos de fintechs ou de empresas que estão criando as suas próprias fintechs ali e tudo mais. Como é que encontra-se essa operação inicial? Ou se, e também depois a gente entra aqui se o pessoal te procura, às vezes, do 0 ou já com alguma coisa estruturada e andando. Eu já tive a oportunidade de trabalhar nesse comecinho aqui e vi um pouco como é que as coisas eram um pouco bagunçadas, né? Mas é interessante saber como é que... Cara, é um bom ponto e talvez eu dê até um passo atrás de discutir o que é crédito, né? Porque eu, quando comecei, acho que deve ser que a maioria deve pensar, a gente pensa crédito, a gente associa a banco dá crédito. E a verdade, até o nome da Uruk, né? Ela vem do conceito original do crédito, porque Uruk era uma cidade na Mesopotâmia, 5.000 anos atrás, onde foi desenvolvida a escrita para poder fazer os controles contábeis da economia crescendo, né? Legal. E por que eles precisavam isso? Lá atrás, o que foi o início do crédito? Chegava o fazendeiro, chegava para o amigo, para outro fazendeiro, me arruma uma vaca que eu preciso aqui. Aí fala, tá bom, te arrumo, você me devolve daqui a 1 ano? Não, tá bom, te devolvo. Mas você não vai me devolver só a vaca, você vai me devolver a vaca mais o bezerro. Né? E aí começou a noção do crédito, porque o cara sabia que estava entregando 1, mas ele podia pedir 2, porque aquela vaca produziu. Então, crédito vem de uma essência muito maior do que o sistema financeiro bancário. E primeira coisa, acho que a gente tem que entender crédito é confiança, primeiro. Porque ninguém empresta dinheiro ou dá dinheiro para alguém se não acreditar que aquela pessoa vai pagar. Então, para mim, eu olho o crédito como algo de desenvolvimento positivo. Segundo ponto, crédito vem da existência de um prazo de pagamento. Né? Alguém está concedendo, de alguma forma, um espaço para aquela pessoa que precisa da grana pagar depois. Né? E quando você pensa nisso, ela está envolvida em qualquer dinamismo econômico. Né? Se você aceita que um patrocinador teu te pague a prazo, você já está dando um crédito para ele, sim, né? Sim. Se o funcionário que está trabalhando aceita receber o salário no final do mês, depois que ele trabalhou e não antes de ele trabalhar, é a mesma coisa, tem um crédito ali. Se você vai comprar teu celular e vai comprar parcelado, é a mesma coisa. Então, toda dinâmica econômica em que não envolve o pagamento à vista está relacionado com uma solução de crédito. E é através desse sistema e desse entendimento que a gente tenta desenvolver. Né? Então, eu nunca penso em o crédito tem que ter parcelas, o crédito tem que ser... É muito mais, primeiro ponto, entender a dinâmica do que é o que você está querendo construir, oferecer, para que o crédito seja algo como ar. Ele existe, mas não necessariamente a pessoa se dá conta da existência dele, mas vive com. Então, quando a gente pensa primeiro nessa estrutura, nessa função, a gente começa a olhar o que a gente tem que fazer para ter um produto de crédito correto e que funcione. Né? Então, primeira coisa é isso, entender dentro do ambiente do parceiro, da empresa, o que ela quer fazer, como é que ela funciona e como é que a gente pode transformar aquilo num negócio que não é que ela está fazendo sem saber inconscientemente, de repente dando crédito, mas que ela faça consciente, que ela possa obter resultado por fazer aquilo. Uma vez que você tem isso, eu brinco que, segundo a regra de crédito, cara, para quem gosta de futebol, é ter aquele técnico que bota a defesa para quebrar a canela dos outros. Porque fazer gol é fácil, né?
E o artilheiro é sempre lembrado. O problema é que não é só de fazer gol que o time ganha, né? O time ganha de ter uma bela defesa e de não fazer. Então, por mais que o crédito, voltando, seja um ambiente de confiança, você tem que tentar ter clareza e mostrar que também não é um ambiente de brincadeira. E que não pode achar que a perda dessa confiança ou a quebra disso tem suas consequências. Você precisa reaver ali Você precisa reaver, você precisa cobrar, você precisa estar forte nisso. Então, segundo ponto que qualquer solução de crédito tem que ter é ter clareza e muito entendimento de como é que você cobra aquele crédito. Como é que você arrecada em momentos de estresse, em situações complicadas, e não pensar, vou sair crescendo e desembolsando, enquanto você não testou a tua defesa. Você tem que testar a tua defesa para saber que o time tá bom para ganhar um campeonato, né? Então, esse é o segundo ponto que para mim mais importante. Cara, como eu vou efetivamente garantir que eu vou receber, e aí tem diversas formas, novamente, você entendendo o setor, você entendendo a dinâmica, para entender como é que você arma essa cobrança. E aí, terceiro ponto de qualquer operação de crédito, no final a gente está falando que eu tenho um dinheiro que eu estou emprestando para alguém e vou receber alguma taxa de juros, alguma remuneração por isso. Terceiro ponto muito importante na estrutura é, então, como é que eu deixo a estrutura rentável? Uma vez que eu sei o que é a potencial perda daquele crédito que eu estou, o terceiro ponto mais importante é qual é o custo de capital, qual é o meu dinheiro que eu tenho que faz sentido eu utilizar, que eu vou ganhar dinheiro, né? E aí é muito próximo do banco. Pensa que banco capta CDB, né? Então, ele pega dinheiro nosso, um CDB às vezes é 100% CDI, 102%, e o banco vai ganhar dinheiro sobre a diferença do valor que ele está pegando esse dinheiro emprestado da gente, porque a gente empresta dinheiro para o banco, do valor que ele vai emprestar. O ganho dele é basicamente a diferença do valor que ele está emprestando do que ele tem que pagar de CDB, né? Quando a gente fala de empresas que estão entrando nesse ambiente, é a mesma coisa. Qual é o custo de capital que a empresa está captando e tendo esse dinheiro que ela vai utilizar para emprestar. Então, o terceiro foco, e tão importante quanto, é como a gente busca e entende geração de resultado através dessa maximização do que a gente fala de spread, que é a diferença entre o quanto eu tenho que pagar do que eu estou dando também, oferecendo para esses credores. Então, eu acho que são esses 3 pontos que a gente olha. Enfim, aqui a gente pode até falar, assim, eu vi já o que deu certo, o que deu errado de casas, e posso contar alguns exemplos. E as empresas hoje, elas me procuram, entrando na pergunta, diversas formas. Então, hoje a Uruk, eu falo que eu apoio a desenvolver produtos. Então, podem ser clientes que já me procuraram, falando eu tenho interesse de construir, e aí eu vou ajudar eles a desenvolver do zero o produto do que eles querem. Já tiveram casos que ele veio com uma solução e que a gente foi falar, era para potenciais clientes dele. A gente foi falar e a gente descobriu que o cliente não tinha interesse de crédito. Ele tinha interesse de outra solução financeira e a gente acabou pivotando antes mesmo de começar que era a ideia. Existem casos que a pessoa ou a empresa já está com um produto, mas ela ainda está em estágios iniciais em que a gente pode entrar fomentando. Então, eu tenho um fundo de investimento que eu invisto nas operações de crédito para ajudar a criar esse histórico inicial. Então, a gente ajuda nessa construção a tentar diminuir custo de ele montar de estruturas desnecessárias, cara. Aquilo, você não precisa ter o melhor campo de futebol quando você está começando a jogar, né? Você vai fazer isso aos poucos. Então, aqui como é que eu acelero o processo para criar um track record mais rápido, entender quais são os pontos que a gente tem que aprimorar, seja de cobrança, seja de custo de capital e tudo, para depois realmente trazer outros investidores. Então, eu ajudo muito nessa fase intermediária e numa fase final, muitas das vezes, seja uma fintech, o empreendedor, o founder está muito focado no negócio e ele acaba não conversando da mesma forma com o mercado de capitais que vai ser a hora que ele vai precisar de funding. E aí eu ajudo muito ele, eu chamo quase hoje como Investor Relations as a Service, porque eu ajudo ele a estruturar
todas as frentes que ele precisa para conversar com investidores voltados de crédito. Então, seja de entender como é que ele tem que mostrar as informações, o resultado que essa carteira está gerando, como é que é o histórico que ele criou, para um investidor falar, cara, eu consigo diligenciar, eu consigo ver aqui que isso aqui performa do jeito que você está falando, mostrar como é que fazer uma apresentação e gastar essa energia ajudando para ele a negociar, a ler os contratos, a tudo, do que ele vai interagir com o investidor. Então, a gente ajuda muito nessas frentes. A ideia do Venture Partner vem muito do que... Outra terminologia, infelizmente, em inglês, que é o Venture Builder, né? Eu gosto de pegar ideias, construir, fazer acontecer. Então, trazer uma experiência aí de 20 anos do que eu vi, do que eu já fiz, para talvez expandir e ampliar a gama de atuação para qualquer setor e qualquer empreendedor, empresário, diretor de empresa que queira desenvolver uma solução de crédito. Legal. Eu queria fazer uma pergunta seguinte, Porque, assim, eu penso que pra você montar uma área de crédito, invariavelmente, o aprendizado, ele custa dinheiro, né? Sim. Você tem que... você saber o nível de risco certo, você tem que perder um pouco. Qual que é o mínimo que eu preciso de dinheiro para... Assim, o quanto que eu tenho que perder para aprender, assim? Porque eu fico na dúvida... e aí eu já passei por isso em algum momento, que assim, olha... A gente está tomando mais default do que deveria, mas isso faz parte do aprendizado. Até aqui até aqui ok, mais do que isso já não é saudável. E qual é a forma correta de se fazer isso? Porque também não adianta só perder e não aprender com o histórico. Então, eu estou pensando muito nesse cara que está começando do zero. O que ele pode esperar de perdas ou que cenário que ele pode esperar para construir uma operação do zero? Assim? Esse é um ponto, assim, é uma boa pergunta. E, para ser sincero, é difícil encontrar casos de pessoas que começam perdendo dinheiro no crédito. Porque qualquer um que quer começar, ele começa sempre no seu ambiente mais seguro. Legal. Então, ele vai, sei lá, pensa que eu vou dar crédito para o meu fornecedor. Certamente eu vou escolher aquele fornecedor que está há mais tempo comigo, que sempre me pagou em dia. Então, e você vai desembolsar um valor mais conservador para testar o processo. Então, dificilmente você vê os primeiros casos de crédito. Podem acontecer, tá? Não tô generalizando. Mas, normalmente, você começa dando crédito num ambiente mais controlado. Mas, por exemplo, se for uma fintech que está vindo do zero, e aí, sei lá... Mas mesmo a fintech que vem faz do zero, ela tem um diretor, ela tem uma equipe aqui. Se é uma empresa de crédito pessoal... primeiro produto que ela vai oferecer, ela vai falar, cara, vamos chegar para os nossos amigos e vamos testar o produto, vamos dar o crédito aqui, ver se funciona. Aí você, de repente, tem um amigo que é dono de uma empresa que você quer dar e você vai falar com ele, pô, deixa eu fazer o teste com os teus funcionários ou coisa parecida, mas você sempre começa num ambiente que você tem mais controle. Não é que você vai chegar, cara, vou agora anunciar, sei lá, no LinkedIn, que quem quiser tá tomando crédito. Você vai fazer isso numa segunda fase. Então... o crédito, num primeiro momento, é muito mais para você entender os processos, para você ir fazendo os ajustes para chegar nesse momento. O que eu vejo muitas vezes, né, e a gente tem que passar, que eu acho que a gente está num momento, né, não acho, acredito assim, a gente está num momento muito especial, pelo menos desde que eu estou trabalhando, que é o mundo da inteligência artificial e tudo que está acontecendo. Então, quando a gente falava há 3, 4 anos atrás... efetivamente, qualquer coisa que você precisava, às vezes, desenvolver tecnologia, né? Porque, cara, você precisava ter o documento digital, você tinha que ter o processo para assinatura eletrônica, aí você tinha que ter N coisas que, às vezes, eram difíceis de você encontrar provedores que ofereciam essa solução e, muitas vezes, você tinha que ter alguma forma, você não conseguia nascer na manual, você tinha que começar de forma mais tecnológica ali, e aí, talvez, o investimento fosse muito mais por aí, e, eventualmente, então, o investimento inicial vinha muito de você trazer as tecnologias necessárias e, de repente, de você trazer as pessoas que sabem fazer aquilo. A Uruk vem aqui, de um lado, de tentar ajudar, porque a gente tem as pessoas que conseguem ajudar isso, então, reduzir e criar um apoio que a gente ajuda a desenvolver, botar para acontecer, e, à medida disso, a empresa pode ir internalizando as atividades dela.
Então, é como se eu ajudasse a construir, uma vez que ela fala, cara, consigo andar por conta própria, beleza. Tem teu time, tem tudo, faz. E o lado tecnológico, com questão de inteligência artificial e tudo que está acontecendo, já não é mais uma barreira de entrada. O custo de construção, de soluções, de aplicativos, o que quiser, ficou mínimo. Então, para mim, não é mais questão só de investimento inicial, como é que você cria um roadmap, que entra muito bem no seu ponto, de ir concedendo, de que você vai sempre entendendo o que é o risco do que você está envolvido para ir concedendo. Então, é fato, crédito, você vai perder dinheiro. Eu acredito que é até melhor, às vezes, você perder dinheiro no primeiro momento do que depois, porque você já testa, você entende o que está acontecendo. Então, quando você tiver uma carteira maior, você já mitigou esses riscos. Um ponto importante de crédito do que eu já vi, e as pessoas não têm, às vezes, necessariamente essa visão, é que as maiores perdas de crédito não vieram de não pagamento, vieram de fraude, né? Então, vamos pegar todos os grandes casos, né? Se a gente pega aqui mais recente, né? Lojas Americanas, que incomodou o mercado, foi fraude, né? Se pega, sei lá, agora eu já estou ficando velho, não sei, mas acho que era 7, 8 anos atrás, teve um case de um FDIC muito grande, que era silverado. Foi fraude, né? Então, os grandes baques, os grandes problemas acontecem via fraude, e não via necessariamente o default, o não pagamento. Forma como você trabalha não pagamento e default, existem metodologias. Quando a gente fala no default da carteira, do crédito, existem metodologias, existe todo um processo de precificação que você deve para considerar a taxa que você vai aplicar, seja de juros ou de desconto, o que é o custo do país, o que é, às vezes, você faz... basicamente uma fórmula, mas que você, em suma, você soma o custo do país, você soma, basicamente, o custo, digamos, variável daquela operação, seja qual é o teu custo de aquisição, de trazer aquele cliente para tomar o crédito, ou eventual custo de cobrança, todos os custos envolvidos na operação, sei lá, custo de bancarização e tudo mais. Você coloca o que você entende que é a probabilidade de perda. Então, você trata entendendo. E aí, probabilidade de perda, você pode ir por vários caminhos. Então, hoje, muita coisa não é que você cria, você transforma. Então, você vai dar um crédito pessoal, você já sabe o que é... Tem como você pegar dados do que é uma perda de um crédito pessoal para negativados, com garantia, o que quer que seja. Então, você consegue trazer o que é um percentual disso de expectativa. E dentro do teu produto, você bota de um lado... que reduz esse percentual de perda, se esse produto tem uma garantia, qual é a tua capacidade de recuperação daquele crédito se ele entrar em default. Então, de forma mais simplista, essa fórmula que você tenta usar para tentar precificar melhor qual é a taxa que você quer aplicar para aquele risco. Porque eu não acredito que tenha operação ruim, a não ser por questões de fraude. Às vezes tem operações muito mais mal precificadas. Porque, de repente, com 50% faz sentido. O cara está querendo oferecer a 10%, aí já não é. Justo, mas justo. É muito mais a forma de precificar e se está correta para o risco do que. Então, acho que é muito por aí a forma como eu encaro, a forma como a gente tenta ajudar a empresa. E eu tento agora com a Uruk minimizar esses custos fixos iniciais para que os custos cada vez se tornem mais variáveis e você possa testar de forma mais simples, mais rápida e entender, sem ter que ter um custo inicial de capital fixo para botar a operação de pé, que esse sim é o principal custo quando você monta uma operação. Eu queria entender, então assim, até olhando para esse roadmap, então imaginando aqui, né, igual você falou, olha... Eu tenho aqui família e amigos, aí depois eu passo para amigos de amigos, depois eu passo para mar aberto. Quais são os indicadores ou o que você olha para falar assim, olha, estamos próximos para a próxima etapa, já chega o momento de ir para uma terceira. O que você olha como saúde da operação e o que talvez sejam indicadores mais subjetivos também, mas que possam dizer que está pronto? Assim.
E é engraçado que, assim, eu tenho tudo isso de roteiro na minha cabeça, mas nunca ninguém fez esse tipo de pergunta para mim, né? Então, eu tenho muita transparência e clareza nesse roadmap, né? Então, quando a gente monta, para cada fase tem seus objetivos. Quando você coloca para Family and Friends, você está muito mais você está tentando validar processo. Garantir que o cara vai receber o dinheiro, porque se ele não receber na hora que desembolsou, certamente tudo ok, ele não vai ficar chateado com você, porque é próximo. Então, a primeira fase é validar que os processos que você está conseguindo construir funcionam, pegar um feedback de que o tempo tá ótimo, do que você está fazendo, o que você pode já ir melhorando para uma segunda etapa. Mas eu diria que eu não estaria preocupado com taxas e tudo, mas validar que o que eu estou montando ele vai funcionar de forma perfeita e bem. Então, esse é mais o Family and Friends. Segundo passo, que aí você começa a expandir um pouco mais, é a precificação. Como eu falei, muito essa modelagem, né? Que a gente meio que criou uma fórmula aqui. Mas isso é teoria, né? A prática é muito diferente da teoria. Então, botar na prática e ver se o público que você quer atingir, ele topa pagar aquelas taxas que que ele falou que ele quer. Que você pensou que você queria, na verdade. E aí você vai validar, falar, pô, faz sentido essa taxa? Tem. E aí você valida não só o que você está querendo conceder, se tem interesse, como se os custos que você estava imaginando que ia ter por aquele tipo de operação estão parando, a conta fecha da forma como você imaginou, ou se você tem que ajustar. Então, nessa segunda fase, eu diria que são muito mais validar as variáveis, os inputs que você colocou na tua modelagem, tá? Essa é a segunda fase na minha cabeça. A terceira fase, aí sim, é quando você começa a entrar com pessoas que você não conhece, mas normalmente quando você faz isso, na tua modelagem, você cria score, né? Então, você dá uma avaliação para os seus clientes, para os seus tomadores. A modelagem de ela crédito, já chegou. Que ela te dá te dá um número. Cara, a Gabriel é um score de 1.000. E aí eu falo, cara, eu aprovo dentro do meu modelo dar score de 1.000 a 500. Provavelmente, os primeiros que eu vou fazer de mar aberto não vai ser com um cara de 500 que está no baixo do meu score, vai ser o cara de 1.000. Legal. E aí, eu vou primeiro soltar para esses e depois que vou diminuindo. E para cada um desses, eu vou entender se aquilo que eu falei de cobrança, de recuperação de crédito, está dentro do que eu estava esperando ou não estava esperando. E aí que é onde é o ponto principal que envolve a frente de ter paciência. Porque eu posso ter dado um crédito para um cara que tinha um score de 1.000, mas só dar para um cara de score de 1.000 não significa que todos os caras de score de 1.000 vão ter aquele comportamento. Então, você precisa de tempo para continuar dando por alguns meses, ou como é que é o histórico da tua carteira, de prazo de pagamento e tudo, para ver que aquilo que você imaginou, enquanto está sendo concedido, ele está sendo pago e performando da forma que se imaginava. Leva tempo para essa safra para essa safra performar, né? É isso. Então, você vai medindo, vai aumentando a tua frente de diminuição do teu score para aumentar a tua base de potenciais, mas muito em linha com o tempo e com a capacidade de maturação. E para mim aqui, cara, infelizmente, é onde vi mais casas quebrando ou dando certo por ter a paciência correta. E eu vou até falar sobre 2 temas aqui, porque acho que muito do que a Guru veio por causa disso até. Então, cara, eu sem falar nomes, mas assim, eu tinha, né, um cliente que hoje é um dos principais ou o maior marketplace do país. Então, acho que já dá para dizer quem é, mas que, cara, hoje, sei lá, tem uma carteira, deve ter passado já 6, 7 bilhões de reais em carteira de crédito. Eu comecei com eles, acho que em 2017 ou 2018, quando eles estavam com 30 milhões de reais. E a visão deles foi, eles demoraram, acho que 2 a 3 anos para sair de uma carteira de 30 milhões de reais para 250 milhões de reais.
E só a partir do terceiro ano é que eles saíram de 200 para 700, de 700 para 2 bi, e hoje, sei lá, está com 6, 7, é o maior player. Então, a dinâmica e a paciência de ir entendendo e deixando maturar para depois escalar é muito importante. Eu já vi clientes, cara, que em 1 ano e meio saíram também de zero para, em menos de 1 ano, o cara saiu de zero de concessão de crédito para querer conceder 40 milhões de reais mês de crédito. Pô, isso não é muito arriscado? Cara, basicamente a empresa acabou, de certa forma, tendo que ser vendida, teve problemas. Eu cheguei a trabalhar, captar para essa empresa 250 milhões de reais num FDIC. Felizmente, assim, de um lado, o FDIC, os investidores do FDIC não tiveram problema, tiveram seu investimento, tudo certinho, mas para a empresa foi um grande baque e ela não conseguiu continuar depois disso. E por que isso, né? E aí a gente não é entender só isso, é entender a dinâmica. Qual é a diferença de uma a outra? Esse marketplace, né, que hoje é o maior marketplace do país, cara, ele vem de uma estrutura de capital muito melhor arrumada, que ele estava usando o capital dele com a paciência, porque ele estava pensando num long run de... Pode falar. E é um player que tem muita informação sobre essa rede também. Essa rede. Mas até o outro dizia que tinha informação. Tá? Entendi. Ele dizia que era antes de ter o Open Bank, foi a primeira fintech a falar que conectava todas as tuas contas e acessava a informação. E aqui, só que é a dinâmica. O que acontecia com essa? Cara, eu sou super fã das pessoas que trabalhavam lá, ainda sou amigo deles e acho que mas foi o início do movimento de entrada de Venture Capital. E o que eu percebi que o Venture Capital para operações de fintech não necessariamente tem alinhamento de interesse. Porque o que acontece com o VC, né? O VC bota dinheiro nas empresas, ele quer growth, né? E rápido. E rápido, né? Ele quer growth rápido. Ele está entrando, às vezes, num seed, que ele espera que você, como empresa, daqui a um ano, sei lá, tá no Series A e por aí vai. Ele coloca em cima da tua capacidade de expansão. E não é um negócio que pode demandar tempo, porque o cara está dando dinheiro para a empresa sobreviver 1, 2 anos, o que quer que seja. Então, a empresa, se pega esse dinheiro, e ela pode pegar, não estou dizendo que nada contra VCs ou coisa, estou dizendo, pode pegar. Mas uma coisa é ela pegar para desenvolver o negócio dela, né? Tecnologia, contratar gente, tudo. Outra coisa é, muitas vezes, ela pega esse dinheiro para fazer as operações de crédito. E aí, como ela usou esse dinheiro do VC para as operações de crédito, ela acaba, maior, né? Não só o custo, mas ela acaba tendo uma pressão muito grande de mostrar crescimento. E aí essa pressão de mostrar crescimento faz com que ela não tenha tempo para passar por todas essas fases e paciência para isso. E daí foi outro ponto que eu coloquei a Uruk, porque eu quero ser esse capital complementar que vai ajudar a separar, às vezes, o que é o dinheiro de venture capital para o dinheiro para investimento na carteira, mas que vai ajudar a tentar criar essa paciência. É óbvio que se o founder também for super acelerado e achar que é isso, provavelmente eu não vou fazer negócio, porque aqui, cara, shortcuts não funcionam. E eu acho que, pelo que a gente viu do mercado também, eu acho que os próprios VCs já deram uma acalmada porque viram que não era trivial fazer isso, mas teve sim esse momento de muita liquidez, muito investimento de VCs, etc. E essa pressão por rapidez, né? E também é outro ponto, assim, a Uruk, cara, eu nasceu de forma muito despretensiosa, eu assim, de um lado pessoal, tenho muito orgulho, porque foi de diversas pessoas próximas que me apoiaram e que falaram que eu deveria criar a Uruk e ser o que é. E dentro desse ambiente, eu, infelizmente, no passado, nunca tive que interagir tanto com Venture Capital, né? E hoje eu estou interagindo porque eu comecei a explicar para eles o que eu estava fazendo, construindo, e todos entenderam. E fui muito bem recepcionado pela comunidade de VC e muitos dos meus clientes, inclusive hoje, vieram de indicação deles. Legal. Porque eles entendem que a gente pode ser complementar e ajudar as empresas que eles estão investindo a ter um passo mais coerente e mais eficiente. Então,
eu diria que eu acho que, sei lá, a Uruk tem 8 meses aí que a gente fundou. Pelo menos 4, 5 clientes meus vieram de indicação de VCs que eles estavam investindo. Então, já mostra uma validação que estamos trabalhando junto e o que eu quero é que essas empresas todas deem certo. No meu foco é ganhar, por isso que eu falo de venture partner. Eu não quero ganhar no crédito meramente, ou no curto prazo. Eu quero é construir empresas que vão ser sustentáveis e que conseguem escalar, em que o meu sucesso vai ser com o sucesso delas. Estamos juntos. Não é um negócio, cara, ganhei aqui pontualmente, acabou. Não, eu quero criar potenciais valores dentro desse ambiente que a gente está construindo. Legal. Porque a gente não pensa num produto de crédito, né? Novamente, crédito não é um produto. A gente pensa em como a gente vai melhorando com o crédito as soluções que aquele ecossistema possui. Então, hoje eu posso estar falando de um crédito para o funcionário, amanhã eu posso estar falando de um crédito para o cliente, depois eu posso estar falando de um crédito para o fornecedor, depois eu posso estar falando do crédito do fornecedor. Então, assim, você pode ir expandindo a sua base dentro da mesma parceria que você tem. E o que eu busco é cada vez explorar mais essas frentes dentro dos seus ecossistemas, para que a empresa que é meu parceiro também continue crescendo. Agora, crédito é muito grande, né? A gente falar que crédito e cobrança e todas as áreas envolve muita coisa ali. Tem parte de estratégica, política, modelagem. E aí tudo que a gente está falando aqui dobra, né? Para crédito e cobrança. Como é que vocês fazem? Quais são as ofertas que vocês têm hoje para quem está procurando vocês? E como é que vocês fazem até do ponto de vista de, vocês usam parceiros para atender também ou não? Porque eu imagino que nesse roadmap que a gente falou aqui de forma resumida, tem muita coisa no meio, né? Sim. Que tecnologia que você vai usar, o que você vai fazer, o que não vai. Tem muita coisa ali que a gente condensou aqui para ficar mais didático. Como é que vocês fazem esse tipo de oferta? Como é que vocês trabalham hoje? Sem sombra de dúvida, como eu falei anteriormente, hoje o meu foco na Uruk é trazer o conhecimento e expertise. Então, dessas coisas, a gente não foca em ter tecnologia própria, mas entender para cada momento quais são os melhores parceiros. Então, eventualmente, eu vou trazer num primeiro momento um parceiro para, sei lá, vamos falar de QIC e PLD, que seja um preço mais barato, talvez não seja com as informações mais completas, mas é um preço mais barato, que nesse ambiente mais controlado, que eu estou tentando validar o processo, eu posso utilizar ele, vai ser uma contratação mais rápida, não preciso necessariamente fazer conexões de APIs e tudo. Aí, à medida que vai evoluindo, eu posso ir mudando o parceiro, ou se esse parceiro consegue ir atendendo e gerando e tal, a gente vai conectando. Então, isso serve para um modelo de QIC, isso serve para ferramentas que vão ajudar na precificação e modelagem do crédito, né? De pegar as variáveis que vão decidir e aprovar o crédito. Isso serve nas ferramentas de assinatura dos contratos, na ferramenta do bancarizador, se eu preciso de um bancarizador para abrir conta, para emitir CCB, o que quer que seja, do banco que, de repente, eu vou fazer a cobrança. Então, todas essas ferramentas você vai entendendo os players à medida que você vai evoluindo. Novamente, né? Acho que pelo tempo de experiência e pelo tudo que eu também já construí, eu tenho uma proximidade muito grande com os donos dessas empresas e que entendem o que a gente já conseguiu construir. Então, quando eu levo para eles esses projetos, eles topam, muitas das vezes, fazer preços competitivos e tudo, porque eles sabem que a probabilidade, certamente, de quando está envolvido comigo, é que o negócio dê muito mais certo do que se o cara está remando sozinho, né? Então, a gente consegue preços e velocidades e coisas que facilitam. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu sou um cara prático. Então, o que a gente precisa? Cara, mas se vamos começar com uma planilha, ou se vamos começar desenvolvendo, sei lá, via um chat fictício, uma ferramenta, algo mais automatizado para controlar, e depois a gente vai automatizando, é o caminho que a gente vai fazer. Porque tem que estar claro, como eu falei antes, quais são os objetivos de cada fase do que eu estou buscando. Se eu tenho clareza nisso, eu consigo construir dessa forma, e é isso que a gente tenta trazer para os nossos parceiros e clientes.
O que tem, nos últimos tempos aí, melhorado a vida de quem trabalha com crédito e cobrança? Então, a gente está falando, a gente já falou aqui de alguns processos com inteligência artificial, Open Finance já tem em várias esteiras, inclusive de grande marketplace também, estão usando pra caramba ali para PJ, mas para pessoa física também. Eu queria entender um pouco de se acho que talvez a forma não esteja mudando, mas o que tem aparecido de novo que tem ajudado nesse processo? Eu acho, são duas coisas, ao meu ver, tá? Primeiro, o que você está falando, eu estava pensando aqui, pensar em fazer um suco de laranja, tá? Você pode fazer um suco de laranja, um copo de suco com um espremedor manual ali e beber o suco, né? Certamente, se você comprar uma máquina que você já bota 100 laranjas ali, ele vai fazer mais suco. Se, de repente, você já automatiza o processo, que você nem precisa botar, o cara vai pegar a laranja ou, de repente, vai no supermercado e vai fazer 1000 sucos mais barato. Então, um ponto da tecnologia, eu não vejo como ela melhorando, ela vai trazendo mais eficiência. Então, é óbvio que inteligência artificial, a facilidade de você conseguir acesso às informações vai ajudando a você precificar melhor, ter mais eficiência, redução de custo, né? E tudo isso, lembra, naquela fórmula que você precifica, se você não muda a taxa final para o teu cliente, mas você reduz esses outros custos, tua margem é maior. Então, o lado da tecnologia vem por isso. Mas fazer suco de laranja você consegue, na largada, fazer só com ali o manual, só com o espremedor. Então, não adianta tentar dar pulo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas querem dar pulo porque elas precisam captar. E aí elas precisam dizer que elas são especiais de alguma forma. Entendi. Porque se você falar que você está fazendo só suco de laranja com espremedor... Não é tão atrativo. Não é atrativo, né? Justo. Então, o cara tem que vender sempre que ele está no edge, aqui na ponta da inovação, para atrair dinheiro de cara, tá fazendo alguma coisa diferente. Isso para mim é balela, né? Eu volto a falar, eu sou raiz, eu não estou preocupado com o negócio. Eu quero entender se o suco... O cara tá fazendo o suco com uma laranja no primeiro momento azeda, ou se ele soube escolher qual é a laranja correta para fazer, entendeu? Não é o espremedor que vai fazer a diferença, é o sabor da laranja que vai ser. Então o resto é balela para mim e eu foco muito nessa frente. E aí eu vou dar caso, assim, lá no passado, né, quando a gente não tinha tanta tecnologia, a gente começou a dar crédito para pequenas e médias empresas com recebíveis de cartão, né? Então, pensa a padaria da esquina que vai querer tomar um crédito. Antigamente, como é que a gente fazia? Não tinha SERC, não tinha esse ambiente de mercado regulado, de recebíveis de cartão de crédito. Sim. Como é que a gente fazia? Cara, o cara tinha que passar o login e senha para gente, a padaria, para a gente tentar acessar o site, sei lá, da Cielo, na época só tinha Cielo, Redcard, puxar o extrato dele, às vezes criar um robozinho para tentar fazer isso, para entender o histórico dele, para conceder o crédito. Hoje, com tudo que é tecnologia, tem mais informação. Com AI, você consegue puxar essas informações e você consegue analisar dados de forma muito mais ágeis. Então, acho que esse é um ponto importante do que tudo que está acontecendo, sem sombra de dúvidas. O outro lado da tecnologia é que você precisa menos pessoas. Então, eu hoje, cara, com AI consigo desenvolver... Eu que não sou um desenvolvedor, sou economista, não faço a mínima ideia de como escrever código ou coisa parecida. Mas, cara, hoje tem ferramentas que eu consigo criar um aplicativo, uma plataforma dizendo o que eu quero que eu faça e testando ali, sem ter que olhar no código, ver se deu erro. Falou, cara, se deu erro, eu corrijo. Então, a quantidade de pessoas que se precisa envolvida para esses processos, sem sombra de dúvida, facilitam. Então, eu acho que, né, em termos do que você colocou, para mim esse caminho. Mas eu volto a dizer que o projeto no início não é isso. O projeto no início é sobre escolher a laranja correta, sabe? Então, eu já vi, e novamente, eu já vi vários casos de cara falando, cara, minha modelagem é diferente dos outros, minha modelagem é diferente. E olha só o contraponto, a gente fala sempre sobre o cara falando que está querendo vender a melhor modelagem, mas quem tem mais resultado e que diz que tem dificuldade de desenvolver tecnologia continua sendo os bancos. Né? Então, como é que é o banco que está ganhando grana e que é o cara que tem toda aquela barca velha de sistemas que o cara não consegue evoluir na mesma velocidade? Então, novamente, ele já sabe escolher muito melhor
a laranja do que os caras novos. Então, antigamente, isso quando começou a tecnologia, uns 6, 7 anos atrás, as pessoas ainda caíam um pouco nessa falácia de falar eu tenho a melhor plataforma, eu tenho a melhor tecnologia, eu tenho um modelo de crédito. Quando saiu o celular, não, eu pego os dados do celular para melhorar o crédito. Isso tudo, as pessoas entenderam que não é verdade. Agora, um cara que tem um banco grande, né, outro tempo atrás, né, acho que foi o Nubank, foi o primeiro banco a comprar de um menino que estava até em Stanford, que montou uma empresa de modelagem de crédito e que aí, o Nubank tem uma baita carteira, pegou aquela modelagem, testou na base deles, viu quanto ele poderia espremer de eficiência, ganhar mais e comprou o cara. Mas, novamente, é porque ele está olhando experiência, ele está olhando ali eficiência. Então, são fases. No que eu foco hoje em dia, eu foco em ajudar a passar a arrebentação, então eu estou menos preocupado com isso. Uhum. Hoje, o que tem te chamado a atenção aí positivamente também? Eu estou pensando muito do que o pessoal tem feito certo, né? Ficou na minha cabeça essa história de como que as pessoas estão escolhendo boas laranjas. Você falou essa história toda do Family Friend, já dei alguns exemplos aqui, de pegar os melhores fornecedores, etc. Mas como é que geralmente o pessoal tem feito isso bem? Assim? Eu posso dar alguns exemplos até de clientes hoje nossos, não necessariamente abrindo nomes, mas para mim hoje o mais importante para a escolha certa é o teu canal. O que você está trazendo diferente. Então, eu tenho um cliente meu que já passou da arrebentação, estamos botando agora um primeiro FDIC com uma casa super reconhecida também, que vai investir já seus 40, 50 milhões na carteira. Legal. Mas você diria que no roadmap esse cara está indo para o mar aberto agora ou ainda está no... Ele está numa fase já de mar aberto de escala, mas ele já vem concedendo há 1 ano e meio, entendendo. E ali, o que é a diferença dele? O modelo de negócio dele ele ajuda pequenas e médias empresas a comprarem dos seus grandes fornecedores. Mas como é que ele faz isso? Ele fecha com esses grandes fornecedores, sei lá, né, um caso que, às vezes, para falar de nomes de pessoas de quem conhece, sei lá, uma Chili Beans da vida, uma Boticário. Então, ele fecha com esses caras uma parceria que ele chega e fala, eu vou oferecer para os teus clientes, de quem compra de você, um cartão, look and feel tua marca, para esse cara comprar de você e eu vou oferecer mais prazo de pagamento. Mas, em troca, você tem um histórico de vender para esse cara há X tempo, X meses, anos e tudo, e você tem informações, porque ele está inserido, que você vai compartilhar comigo. Então, ele, uma vez que fecha com um grande, que a gente chama âncora, ele já tem todo o acesso para oferecer para a base de cliente deles, oferecendo mais prazo, look and feel, que no final o cliente está comprando não acha que tá devendo para ele, acha que está devendo de certa forma quase para a marca, porque a fatura do cartão chega com a marca do âncora, tem N coisa ali que ajuda. Então isso é um canal importante, isso é uma forma de entregar valor de forma diferente, sabe? Esse é um tipo de cliente. Um outro cliente que eu tenho, tentando falar de economia real, é um cara, é uma startup que está presente na América Latina, grande já, e basicamente o que ele faz, né, sei lá, tentando contextualizar, pensa pão de açúcar da vida, né? Hoje qualquer um pode de casa comprar do Pão de Açúcar, pode ou comprar direto no site do Pão de Açúcar, pode comprar pelo iFood, pelo Rappi, agora pode comprar pela Kita, sei lá, pode comprar por Deus e o mundo. E quando ela faz essa compra, alguém no supermercado mais próximo daquele cara que comprou tem que estar lá no supermercado vendo que tem esses pedidos, gerenciar, ir na gôndola, pegar os pedidos, né, empacotar e depois entregar. Ou dar para o entregador entregar. Basicamente, o que essa empresa faz? Ela coloca pessoas no supermercado para
fazer esse processo. Então, ao invés do Pão de Açúcar contratar um funcionário, ele contrata um terceiro, tipo um Uberzinho da vida, né? Um processo desse, que o cara pode escolher qual supermercado que ele quer trabalhar, qual hora que ele quer trabalhar e faz um custo variável para a empresa. O que acontece com isso é que essa empresa, startup, ela tem que pagar esse cara que está lá quase que toda semana, porque o cara é um cara que faz part-time, né? Que precisa do dinheiro. Então, receber em 30 dias para ele é ruim, ele prefere receber semanalmente. Mas essa startup, por outro lado, cara, só vai receber do Pão de Açúcar no fechamento do mês, talvez 30 dias depois. Então, não é que ela precisa do dinheiro para ela fazer a operação dela, pagar os empregados dela, pagar a tecnologia. Ela precisa de dinheiro porque ela tem um descasamento entre o momento que ela tem que pagar o fornecedor dela ali, que são esses carinhas que pegam, né? O mercado chama de shopper, do momento que ela vai receber de um Pão de Açúcar. E aqui a gente ajuda não só a desenvolver toda essa solução para resolver esse capital de giro, mas muitas vezes a ir um passo além e criar os produtos para falar para esse cara que é o shopper, que está lá na ponta do Pão de Açúcar, falar, ó, ao invés de você receber uma vez na semana, também se você quiser receber no dia, tem uma comissão de A, B e C e tudo mais. Então, tem formas diferentes. Outra, tem uma empresa... É que isso tradicionalmente era feito, ou sempre é comumente feito pelo próprio fornecedor, né? Ele antecipa só com esse cara e continua tal. sendo. Uma das coisas que mudou nos últimos... Para mim, mudou em duas, três coisas. Assim. Uma foi, cara, tecnologia. Antigamente, era difícil você fazer porque você não tinha tecnologia. E tecnologia na visão do investidor. Porque eu só faço isso porque eu consigo controlar o que o cara está fazendo. Não é o cara me dizendo que fez A, B e C. Eu consigo, você através da tecnologia, saber que ele teve aqueles pedidos, de controlar tudo. Então, isso é uma coisa que funciona. Tecnologia no conceito não só de fazer, mas de garantir transparência no processo. Porque é isso que vai dar segurança para o investidor que ele está investindo em algo que ele vai receber de volta, né? Então, esse é um lado da tecnologia. O outro lado é o conceito, né? Voltando ao que eu falei no início, o conceito de crédito. Até pouco tempo atrás, todo mundo pensava que era só crédito bancário. Ninguém sabia da existência de mercado de capitais, ninguém sabia da capacidade de ele ver outras formas de fund e outras estruturas como o FDIC que ele poderia fazer através desses veículos. Então, tiveram estruturas que nos últimos 10 anos avançaram, que permitiram qualquer um, mesmo esse cara, se tornar um mini banco, se tornar um negócio, que isso não existia. Então, acho que é muito mais por esse caminho, a gente explorar esses canais do que necessariamente falar, não, eu tenho um produto de crédito pessoal. Super respeito quem faz isso, também tem caminhos para isso, mas cada vez mais eu também entendo que esses caras que têm esse produto de crédito pessoal estão tentando encontrar canais que ele pode colocar nesses canais esse produto que ele desenvolveu. Que ele acaba pegando isso um pouco mais contextualizado, com um formato, enfim, que o cliente ali, ele está precisando daquilo, porque eu acho que o pessoal clean puro, ele é muito arriscado também, né? Tem outros fatores. Né? Eu digo... vamos pensar na gente. Se eu pego dinheiro e não pago, eu falo, cara, foi um dinheiro que eu não paguei. Se eu pego o dinheiro para comprar um carro e eu tenho o risco de perder o carro, eu vou falar, quanto esse carro é importante para mim no meu dia a dia, que se eu não tiver condições de pagar, eu perco, né? Se eu pego um dinheiro porque eu estou comprando a casa que eu vou morar, é outro. Então, tem crédito para coisa de escola, tem crédito... Exato, tudo é risco. E eu acredito cada vez mais, o crédito é um meio para uma finalidade e não a finalidade em si. Talvez a própria finalidade, então, ela ajuda na priorização de pagamento. Legal. Entendeu? Então, por isso que eu falo, quanto crédito mais você consegue botar no ambiente que ele se torna o ar, a pessoa nem sabe que está, mas ela está respirando, ela vai continuar pagando. Então, são formas como você enxerga e você constrói isso, né? Dando um exemplo, assim, até há muitos anos atrás, alguns aninhos, não vão muito assim, a gente tinha uma parceria com um grande player do setor do agro, que a gente dava crédito para posto de gasolina
em rota de escoamento de grãos. Uhum. Então, ali, quando a gente pensou nisso, que a gente falou, cara, o que acontece? Escoamento de grão tem safra e entre safra. Não adianta eu dar um crédito parcelado para o cara que o posto vai me pagar, sei lá, R$100 todo mês, porque tem mês que a rodovia fica vazia, não passa nenhum caminhão ali porque está entre safra. Uhum. Então, eu tenho que pensar, de um lado, no produto, de como eu construo a solução de crédito e a capacidade de pagamento para ele também conseguir me pagar. Aí, o segundo lado do crédito que a gente fez ali é que não era ele que me pagava. Porque como é que ele me pagava? Quando o caminhoneiro chegava lá no caminhão para abastecer, ele passava um cartão, que a gente chama de carta frete, é um cartão frete. Uhum. Então, na verdade, eu recebia do pagador do cartão frete, do emissor do cartão, o valor que o posto tinha que me pagar. E, novamente, então, o posto 1 tinha mais dificuldade de me pagar, porque não era ele que me pagava, era se vendesse ali a combustível para aquele caminhão que estava usando aquele cartão, iria me pagar, né? E 2, estava investido no processo ali de venda do combustível. Então, quando você pensa nesse produto, certamente tem uma performance muito diferente do que eu chegasse para esse posto de gasolina e falar, olha, vou te emprestar R$1.000, você vai me pagar 120 todo mês, que vai chegar às vezes no cara com 120, no mês que não passa nenhum caminhão lá, o cara não tem condições de pagar. Uhum. E aí é ele que tem que pagar, e ele vai chegar e vai escolher o que ele quer te pagar. Né? Se vai te pagar você ou se de repente vai pagar os funcionários que estão lá, vai pagar o carinha que administra, sei lá, o restaurante do que vai os motoristas, não sei, ou o fornecedor que ele compra gasolina. Então, é muito mais como é que você insere a solução para que você não gere eventuais discussões de prioridades de pagamento. Legal. Eu queria... Bom, a gente está chegando ao final aqui. E eu queria te perguntar, assim, para onde que esse mercado está indo? Porque a gente fala aqui, obviamente, de forma didática de roadmaps, a gente fala do mercado que está aumentando, etc. Mas, do outro lado, me vem uma certa preocupação pelo fato de, como empreendedor, falo, cara, eu não consigo... Eu preciso, mas eu não consigo tomar crédito, porque com 15% de Selic, mais os valores, etc., mesmo que eu tenha uma oferta, cara, o que eu tenho que fazer no meu trabalho para eu pagar isso aqui depois e aguentar isso parar de pé? E eu acho que isso é a realidade de muitos empreendedores. No final do dia, isso vai impactar essas operações, né? Porque no final do dia, pode ser o cara do Score 1000 ou o cara do 500, esses caras eles têm que estar com um negócio que ele faz a operação inteira, mais o valor do crédito para ele pagar esse crédito. Então, como é que você... O que você está vendo do mercado? O que são as suas impressões? Para onde você acha que a gente está indo? Assim? Cara, primeiro, parabenizar o povo brasileiro, né? Porque, como você falou, com essas taxas, não sei o quê, felizmente o brasileiro é um cara muito criativo, no aspecto que ele consegue criar margem em tudo que ele tenta fazer. Então, novamente, é por isso que às vezes os custos do que a gente utiliza, os preços sobem, porque as margens às vezes têm que ser mantidas. Mas eu já escutei, né, várias vezes lá fora que as pessoas não entendem como é que o povo brasileiro é tão resiliente e consegue sobreviver com as taxas que estão. Então, mas existem oportunidades e eu vejo que, novamente, quando você tenta reduzir outros tipos de custos, né, seja o teu custo de aquisição de cliente, outras coisas que estão vindo trazer, E eu acho que só o Brasil não piorou nesse aspecto, porque a taxa de juros subiu com uma capacidade de aumento um aumento de eficiência de outros custos que você consegue reduzir. E talvez isso tenha ajudado. Primeiro ponto é esse. Mas segundo ponto, que eu acredito muito que é o caminho do que eu vejo, é o acesso às informações e a eficiência de informações. Então, por mais que tenha essas taxas, como é que você sobrevive com isso, tentando reduzir mesmo com uma CDI mais alta? É que o teu custo de recuperação de crédito seja menor,
que você consiga acessar e saber melhor quem é o bom pagador. Porque o problema de dar crédito para o cara que é um score 500 não é dar o crédito para o score 500. É aquele que realmente separar aquele que, cara, gostaria de pagar e não tem condições de pagar. E, de repente, mas que talvez se você desse mais prazo para ele continuaria pagando. Se você tivesse dado menos taxa para ele continuaria pagando e seria um bom pagador. O problema, nesses casos, é você separar quem é o potencial bom pagador de quem é o mau pagador. É o cara que, cara, é aquele que, sei lá, tem outros pensamentos, que vai sempre pegar crédito, mas qualquer dor de barriga ele prefere não pagar do que tentar negociar, do que falar, cara, me diminui aqui. Então, o que eu vejo para o futuro é muito mais que o acesso e a capacidade de informação vai ajudar, de repente, precificar melhor e mais barato esse cara de 500, separando desse cara de 500 quem é o cara que está agindo de boa fé e que vai querer pagar e que mesmo quando não conseguiu vai tentar negociar para continuar pagando, daquele cara que vai agir de má fé e que no primeiro sinal de estresse não vai pagar e não vai querer nem saber que você existe mais. Boa. E eu acho que, assim, vai ser muito importante e eu acho que muita gente tem talvez seja uma aposta de olhar para um público diferente, porque eu acho que se a gente ter esse volume todo de liquidez aí, invariavelmente você vai ter que chegar nesse cara de 500. Então, vamos ter que entender, enfim, igual você falou, separar ali quem está com interesse de pagar e precisa de condições melhores. E só dando um exemplo para a gente concluir aí, se for o caso, crédito pessoal. As casas que eu vi que ganharam mais dinheiro com crédito pessoal foi o cara que começou a dar crédito com altas taxas para aquele que a gente chama pro negativado, aquele cara que já está ruim das pernas, mas mandava crédito. Aí o que acontecia? Ela dava primeiro crédito alto para esse cara. Se esse cara pagasse, ela ia diminuindo a taxa, porque ela ia vendo quem era o bom pagador. Aquele que não pagou já estava dentro do custo de um cara, não sei o quê. Então, o caminho pro 500 é muito você vendo. O efeito reverso, né, inverso disso, era a própria forma como o Nubank começou com cartão de crédito. Ele normalmente, sei lá, não tem o Nubank, mas assim, até onde eu sei, entendo, o Nubank começa te oferecendo um limite muito baixo. Foi. E à medida que você vai pagando, à medida que ele vai entendendo melhor você, ele vai aumentando o teu limite. E ele pode fazer isso para dois caras de 500. Só que aquele cara aqui de 500 que é o bom pagador, ele vai conseguir identificar e vai aumentando o limite para esse cara de 500 para aumentar. O outro que não é bom pagador, ele está limitando o risco dele, porque provavelmente esse cara já não vai pagar no início da operação. Então, é muito como é que você olha para frente e os esforços estão vindo nesse caminho de segregação e melhorar para conseguir oferecer também com valores acessíveis. Sim. E que permitam não tornar nada exorbitante. E os outros players seguem a mesma linha, assim, igual o exemplo do próprio Mercado Livre. Eu compartilhei os dados de Open Finance lá, né? E aí eu tô esperando, falei, eu sei que eles usam bastante lá, então eu falei, eu vou compartilhar e vamos ver como é que vai ser as ofertas, se vai mudar mesmo, não vai. Aí esses dias apareceu, você tem um crédito pré-aprovado no Mercado Livre. Eu falei, vamos ver como é que é. Aí cheguei lá, era tipo assim, sei lá, R$400. Era alguma coisa. Eu falei, cara, 400 eu vou nem pegar. Mas é justamente isso, ele tá te entregando um pouco para ele ver o seu comportamento, mesmo com as informações que ele recebeu e tal. Cara, legal, mas ainda eu preciso ter o relacionamento com você para eu ir te concedendo. E aquilo que eu falo das etapas, né? Você falou do Mercado Livre. O Mercado Livre era um cliente meu, né? E aí eu ajudei, eles estavam lá lançando o produto de crédito parcelado para o consumidor. Se você quisesse comprar um produto lá, você podia comprar parcelado pelo Mercado Livre. E é isso aí mesmo, que tem mais prazo e tal. Aí eu fui, logo que eles lançaram, fui fazer o teste, porque, enfim, era meu cliente, estavam ali, novamente, naquele ambiente fechado, né? E aí eu fui fazer um teste, eu lembro de comprar, era algum produto de R$60, tá? Era muito fazer o teste de R$60 que eu ia parcelar em 2 vezes, né? E naquela altura, para mim, né? Não é? Então, assim, eu acredito que eu tenho um bom score de crédito, não é nem que... Mas, para mim, ele ia parcelar esse valor de 60 em 2 parcelas de 33.
Então, basicamente, como se ele estivesse cobrando 10% ao mês, né? Mas eu podia pensar, cara, tá bom, ao invés de pagar 60, tô pagando 66, o que são R$6 a mais, né? Então, ali eu estava fazendo o teste, então contratei só por contratar, mas talvez teria muitos efeitos psicológicos que passariam na minha cabeça. Mas foi isso, assim... não é sobre a taxa no primeiro momento. E você está dentro da condição de que eu consigo pagar, se está dentro do processo que eu quero comprar aquele produto, se era 33, se era 34, se era 31, eu pagaria talvez da mesma forma. Talvez não pagasse se fosse de 30 para 40. Mas, então, acho que é muito sobre a experiência e sobre essas coisas que a gente tenta entender como produto de crédito quando a gente está montando, para etapa a etapa ir endereçando o que você quer resolver. E aí evoluir de forma realmente consistente para entregar uma boa performance. Boa. André, queria te agradecer pelo tempo aqui, cara. Parabéns aí pela Uruk. Eu acho que é um tema realmente muito crítico que a gente precisa né, quando a gente vê os problemas que tem no mercado aí, tudo bem que tem muito vem de fraude, mas o crédito ele é sistêmico também, né? Então a gente precisa que o sistema inteiro funcione bem, porque senão é um risco que a gente corre como um todo, né? Então é muito bom ter esse caminho para ter ajuda nisso, ter um parceiro para fazer isso e tal. Então, pô, parabéns aí pelo trabalho, cara. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu fico super contente de poder passar um pouquinho do que eu vivenciei. É óbvio que eu falo com paixão, porque é um negócio que eu amo fazer. E meu ponto aqui não é o produto, é efetivamente ajudar a desenvolver o sistema, melhorar a situação da população, porque crédito, tinha um conceito que a gente fala que crédito é um bem comum. É algo que todo mundo pode ter e que, através do crédito, você pode se desenvolver. Não é à toa que os países mais desenvolvidos é onde tem mais crédito concedido. E é algo que eu busco aqui no Brasil, ajudar através de apoiar outros empreendedores e empresas a desenvolver isso e melhorar a economia do país, melhorar o desenvolvimento do país. Então, fico sempre à disposição aqui. O que precisar, pode contar comigo. E, pô, mais uma vez, obrigado aí. Boa. E, pessoal, fica aqui o recado para vocês. Follow the money. Entre no nosso portal, letsmoney.com.br. Lá tem uma matéria deste episódio aqui e de todos os outros que a gente faz. Então, você se mantém atualizado de tudo que está acontecendo no mercado. Tem matérias de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo para você ficar ali por dentro. Temos os colunistas que escrevem para o nosso portal e a nossa própria newsletter. Então tem bastante coisa para vocês ficarem atualizados. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.